Olá, eu sou Adonai Lacruz. Nesse vídeo eu dou continuidade à discussão sobre modelagem por equações estruturais, mínimos quadrados parciais. Vou tratar agora sobre moderação. Bom, o que é uma variável moderadora? Nesse esquema aqui a gente tem uma variável exógena x, impacta uma variável endógena y, e tem aqui então uma variável moderadora, tá? E tem aqui, então, impactando a variável endógena e impactando essa relação. Isso aqui é uma maneira de expressar, por exemplo, o framework teórico, né, do trabalho. A variável moderadora ela é uma variável que afeta a natureza, ou ela influencia a natureza da relação entre uma variável exógena e uma variável endógena. Então, influenciar a natureza significa dizer que essa variável moderadora ela pode alterar a força da relação, né, a magnitude, ou mesmo a direção dessa relação. Né? Esse coeficiente de caminho, B aqui, por exemplo, ele pode, na presença da moderadora, ser positivo e na ausência da moderadora, por exemplo, ser negativo. Então, a variável moderadora ela é uma terceira variável que afeta ou a força e ou a magnitude da relação entre uma variável exógena e uma variável endógena. Tá? Vamos dar um exemplo disso. E aí, para esse exemplo, eu vou trazer as duas possibilidades de variáveis moderadoras. Né? As variáveis podem ser categóricas ou elas podem ser métricas. Nesse exemplo, então, governança ou construto de segunda ordem, variável exógena, impactando doações que é a variável endógena, sendo moderado pela certificação da ONG, que é a variável moderadora. Essa certificação aqui ela foi medida de maneira binária. Então, a ONG tem ou não tem. Então, não tem, código 0. Tem, código 1. Quando se faz a verificação da governança impactando doação, a questão é, o fato da ONG ter ou não certificação traz influência nisso? Então você pode ter uma variável categórica como moderadora. Outra possibilidade, nesse outro esquema, é de você ter uma variável moderadora, que nesse caso aqui é a complexidade da gestão escolar, com uma variável métrica. Então aqui, gestão escolar, o construto de segunda ordem, que é a variável exógena, impactando o desempenho escolar, que é uma variável endógena, e sendo moderado pela complexidade da gestão escolar, que é uma medida métrica. Então, aqui a gente tem uma variável métrica também funcionando como moderadora, ou seja, a complexidade da gestão escolar influencia a força, a magnitude ou mesmo a direção da relação entre gestão escolar e desempenho escolar. Então, aqui seria uma variável, um exemplo de uma variável moderadora métrica. Tá? Agora, quais abordagens a gente pode utilizar? E isso depende do tipo de variável. Então, se a variável moderadora, se ela é categórica, a maneira de avaliar, de processar a análise da moderação é por meio de análise multigrupo. Né? Então, você, na verdade, faz o quê? Retomando o exemplo da certificação da ONG como variável moderadora. Você roda o seu modelo verificando a relação entre governança e doação apenas com as variáveis classificadas lá como zero, que é não ter certificação. Depois você roda o mesmo modelo, verifica a relação entre governança e doação, mas agora só com aquelas ONGs que foram categorizadas, que tiveram o código 1 para certificação. Ou seja, roda para as ONGs sem certificação e para as ONGs com certificação. O nome disso é análise multigrupo. Tá? Agora, se a variável moderadora é métrica, aí você vai utilizar o termo de interação como abordagem. Né? Então você vai ter a variável exógena impactando a variável endógena, a moderadora impactando a variável endógena e o termo de interação, ou seja, a multiplicação da variável exógena pela variável moderadora, esse termo de interação também impactando a variável endógena. Tá? Só que aí tem algumas formas de fazer isso. Né? Então, se a variável é métrica
e o construto exógeno e moderador são reflexivos, como nesse caso aqui, o x é reflexivo e o moderador também é reflexivo, se você tem essa condição, você pode utilizar a abordagem do produto do indicador. Então, x1 e x2 aqui, né, que são as variáveis manifestas, também são chamados de indicadores. Então, o que é feito aqui? Pegou a variável, o indicador da variável exógena, x1 e x2, e multiplicou aqui pelos indicadores da variável moderadora. Então, x1 vezes m1, x1 vezes m2, x2 vezes m1, x2 vezes m2. Então, esse termo de interação aqui passa a ser as variáveis manifestas, né, os indicadores do termo de interação, que é uma outra variável que você criou. Então, se você tinha uma relação exógeno-endógeno moderado por uma variável métrica, você vai ter que criar uma outra variável a partir dos termos de interação. Ok? Agora, se o construto exógeno e o moderador são reflexivos, você pode usar outra abordagem, que é a abordagem ortogonal. Então, aqui você tem a variável exógena, y1, e a variável moderadora, m, e a variável endógena, y2. Você vai fazer também a variável pelo termo de interação, y1 endógeno vezes m moderador, mas não mais a partir do produto do indicador, mas a partir do termo de erro. Como? Vai fazer uma regressão multiplicando x1 vezes m1, trazendo essa variável como variável dependente. Aí você coloca x1, x2, m1 e m2 como variáveis independentes. Rodou a regressão e pega o termo de erro dessa regressão. Esse termo de erro vai virar a variável, o indicador, a variável manifesta aqui desse termo de interação. Faz a mesma coisa com os outros. Pega x1, multiplica por m2. Aí depois coloca x1, x2, m1 e m2 como variável independente, roda a regressão, pega o termo de erro e coloca aqui. Ok? Então, quando você faz isso, você está usando a abordagem ortogonal. A ideia com isso é evitar problemas de multicollinearidade. Tá? Então, se você eventualmente tiver problemas de multicollinearidade quando você coloca o termo de interação, uma possibilidade de você evitar isso é trabalhar com a abordagem ortogonal. E aí você não trabalha com o produto, os indicadores, mas trabalha, na verdade, colocando aqui como variável manifesta, como indicador, o termo de erro das regressões que foram feitas. Ok? Agora, e se o construto exógeno ou o moderador, se ele for formativo, como nesse caso aqui, né, a gente tem uma variável exógena x como formativa e a variável moderadora como reflexiva, se isso acontece, aí você vai usar a abordagem de dois estágios. E o que é essa abordagem de dois estágios? No primeiro estágio, você mantém o seu modelo, variável exógena impactando a endógena, moderador impactando a endógena, só que depois você vai pegar os scores da variável latente exógena, os scores da variável latente moderadora, os scores da variável latente endógena, e vai trazer também o produto do score da variável latente exógena pelo score da variável latente moderadora, que é esse termo aqui. Então você também faz o termo de interação, mas agora a partir dos scores das variáveis latentes. Por isso que é dois estágios. Roda o modelo, identifica, calcula os scores das variáveis latentes e usa esses scores para fazer o segundo estágio. Ok? Bom, e como é que a gente interpreta, né, o efeito dessa moderação? Se a variável é categórica, você utilizou a análise multigrupo, o que você vai fazer, na verdade, é verificar se esse coeficiente aqui, que se deu quando você rodou para um grupo, e esse coeficiente aqui, quando você rodou para o outro grupo, o exemplo que a gente colocou foi codificado como 0 e 1, né? Não ter certificação e ter certificação, vai fazer um teste hipótese para verificar se esse coeficiente é diferente desse. Né? Basicamente é isso que você vai fazer. Se tiver mais de dois grupos, você faz também o teste hipótese, mas para a diferença entre mais de dois grupos. Okay? Então o efeito moderador se dá exatamente quando você faz o teste hipótese da diferença dos coeficientes do grupo 1 para o grupo 2, nesse exemplo aqui de dois grupos. Okay? Por outro lado, se a variável se ela é métrica, aí você vai olhar a significância, a força e a direção em relação à moderação do termo de interação.
você não está preocupado com a variável moderadora. Porque você está usando como artifício a variável moderadora impactando a endógena, mas o seu interesse, na verdade, é na moderação que essa variável exerce na relação entre x e y. Então você vai olhar a significância do termo de interação quando impacta a variável endógena, e se for significante, você vai assumir que há moderação. E aí você vai se preocupar em olhar a força e a direção, naturalmente, né? Mas sempre do termo de interação. E aí uma análise adicional que pode ser feita é de você verificar o tamanho do efeito, que a gente já falou sobre isso no modelo estrutural, em relação a essa variável moderadora. Ou seja, qual é a contribuição, né, relativa, qual é a importância relativa dessa variável no seu modelo. Você pode fazer isso a partir do tamanho do efeito, né, do F2. Além da moderação, eu quero tratar nesse vídeo também sobre mediação. E aí, o que é mediação? Né? Quando você tem uma variável exógena e uma variável endógena, e aqui uma variável mediadora, a gente tem, na verdade, uma variável que a exógena causa a mediadora causa a exógena. Ou seja, os efeitos da exógena na variável endógena passam pela variável mediadora. Qual a diferença disso para efeito indireto? A diferença é teórica. Você pode tratar disso como efeito indireto ou como mediação. A teoria que vai te dar a sustentação para você julgar se isso é uma mediação ou não. Né? O conceito de mediação implica necessariamente essa relação de causalidade, né? Em que y1 causa y2 que causa y3. Okay? Deixa eu trazer isso por exemplo. Nesse esquema aqui, capacidades dinâmicas, construto de segunda ordem, impactando o desempenho, essa capacidade dinâmica, ao impactar desempenho, ele é mediado pelas capacidades de marketing e mediado também pelas capacidades tecnológicas educacionais. O que a teoria fala a respeito disso? As capacidades dinâmicas precisam ser operacionalizadas para impactar desempenho. Ora, então, se as capacidades dinâmicas são operacionalizadas por meio de capacidades de marketing, eu tenho capacidade dinâmica impactando o desempenho, mas apenas quando operacionalizado por capacidades de marketing ou por capacidades tecnológicas educacionais. Aí tem outros estudos que discutem capacidades de logística, enfim. A questão é que, teoricamente, há um entendimento que as capacidades dinâmicas para impactar desempenho precisam ser operacionalizadas por capacidades operativas, nesse caso aqui, capacidade de marketing e capacidade tecnológica. Então, isso aqui não é um efeito indireto apenas, o que se olha, na verdade, é mediação, porque existe um elemento teórico que dá sustentação desse tipo de análise. Bom? E como é que a gente interpreta o efeito e o tipo de mediação? Bom, a variável exógena, nesse caso y1, afeta a variável mediadora, y2, que por sua vez afeta a variável endógena, y3. Vamos lá. Como é que a gente faz isso? A primeira coisa que a gente vai olhar é o efeito indireto de y1 e y3, ou seja, da variável exógena na variável endógena. Então eu tenho aqui o produto de ρ1 e ρ2, multiplico ρ1 por ρ2, esse aqui é o efeito indireto, né? Ou seja, o efeito de y1 e y3 passando por y2. Se esse efeito indireto, se ele é significativo, estatisticamente falando, existe mediação. Se esse efeito indireto não é significativo, não há mediação. Tá? Agora, que tipo de mediação é? Aí a gente tem que olhar outros elementos. Se esse efeito indireto é significante, mas o efeito direto da endógena, quer dizer, y1 e y3, portanto esse ρ3 aqui, se ele é insignificante, aí dá para assumir a mediação total, ou seja, o efeito de y1 para y3 é mediado por y2, isso de maneira completa, porque simplesmente não há relação significante direta entre y1 e y3. Agora, se o efeito indireto for significante e o efeito direto for também significante, se esse ρ3 aqui for também significante, aí o que a gente tem que verificar é se o efeito total, ou seja, o produto de ρ1, ρ2 e ρ3, se ele é positivo. Se esse efeito total aqui se ele é positivo, a gente tem uma mediação complementar.
porque esse efeito indireto complementa esse efeito direto aqui e ambos têm a mesma direção. Agora, se for negativo, aí já passaria a ser competitivo. Okay? Porque você teria, na verdade, relações que estariam, em tese, competindo. Okay? Então, para verificar a mediação, olha o efeito indireto. Quero saber o tipo de mediação que é, se é mediação total, se é mediação complementar, se é mediação competitiva, enfim. Aí você vai olhar também o efeito direto e o efeito total. Ok? Bora modelar isso então lá no R. Bom, estamos aqui então já no ambiente do RStudio. Eu limpei aqui todos os objetos que foram criados para a gente começar de novo para fazer a moderação e a análise de mediação. Tá? Eu vou trazer de novo o objeto, o dataset, né? O objeto dados. Então, vou rodar algumas linhas e vou passar elas com vocês. Como a variável que é 18 no objeto dado não era numérica, eu vou rodar a linha 10. E aí depois vou trazer apenas as variáveis que me interessavam, rodando então a linha 13. Está com 287 observações. Tá? Eu vou criar de novo aqui o vetor do diagrama de caminho. Depois vou fazer a própria matriz de caminho aqui já com a linha 26. Rodei antes a 20 e a 23, agora vou rodar a 26. Fazer agora aqui o relacionamento, né, das variáveis manifestas para os construtos. Vou fazer aqui a linha 35, tá? Já tirando ali então aqui 18. Vou determinar, né, os tipos de construtos, rodando a linha 38. E vou rodar então o PLS. Tá? Eu vou acelerar o vídeo para poder fazer mais rapidamente. Pronto, acelerei o vídeo, já temos aqui o resultado. Vou até sumarizar para a gente já ter aqui então o resultado. Maravilha. Agora sim a gente vai fazer a análise de moderação. Na análise de moderação, vou fazer primeiro uma análise multigrupo. Estou aqui na linha 196. Para essa análise multigrupo, eu preciso de uma variável categórica. E aí, no questionário, a Q1 é uma variável que pergunta sobre o gênero dos respondentes, né? Foi tabulado como masculino e feminino. Acho que 2 era para feminino e 1 seria esse masculino. Eu vou trazer esse dado para cá. Então, eu vou abrir de novo o arquivo dados, só que agora eu vou chamar esse arquivo dados de dados2. Tá? Vou colocar aqui 2, fazer esse arquivo de novo. O meu banco de dados eu não tinha, né? Eu tinha eliminado essa variável porque ela não era do meu interesse inicialmente. Só que eu tenho dados2 com 290 observações e dados com 287, né? Porque eu eliminei as variáveis, eu omiti as variáveis, né, com dados ausentes. Então eu vou de novo forçar aqui 18 ser numérica, que ela vai criar, também ela vai forçar um NA naquilo que não tem, né? E agora sim eu vou rodar a linha 198 para poder fazer a omissão. E agora eu tenho, então, dados 2 idêntico a dados em termos da quantidade de observações. Eu vou pegar agora no dataset dados, eu vou colocar nele a variável Q1 do dataset dados 2. Né? Então aqui no dados 2 eu tenho Q1, nos dados eu não tenho. Né? E quando eu fiz aqui, eu omiti todos, lá eu tinha omitido todos a não ser de 8 a 28, e nessa eu omiti todas a não ser de 8 a 28 e 4. 4 é exatamente a observação Q1. Tá? Então vou fazer isso aqui agora, na linha 199. Então no objeto dados agora a gente passa a ter Q1, tá? Que é a variável que a gente vai usar como moderadora. Só que para poder usar essa variável como moderadora, eu preciso que ela seja um fator, ela tem que ser nominal. Então eu vou criar a variável grupo como um fator e que vai considerar que se no dado Q1 for igual a 1, vai ser masculino. Se for igual a 2, se for diferente de 1, vai ser feminino. Okay? N e F. Vou dar a linha 200. Agora eu posso usar a função PLS PM grupos.
né? Eu estou criando o objeto PLS grupo supermercado, aí vou usar essa função. Nessa função eu trago aquele objeto PLS supermercado, que rodou com o dado completo, trago a variável que vai distinguir o grupo, e aqui precisam ser dois grupos, não pode haver mais de dois grupos. Essa função só funciona com dois grupos. E depois eu escolho o método, que pode ser o bootstrap ou a permutação. E depois o número de repetições, nesse caso aqui 1000 para o bootstrap, tá? Vou processar. Vou acelerar novamente o vídeo para andar mais rápido. Bom, já o modelo rodado, vou agora então identificar as saídas, né? Rodando a linha 203. Nas saídas, o que a gente tem? A gente tem aqui primeiro, né, apenas um resumo do que a gente fez. Ele faz aqui então o teste T, né, de student por meio do Bootstrap. Ele faz o global, o grupo F, o grupo M, a diferença absoluta, aí depois traz a estatística de teste, o student, depois os graus de liberdade, o valor de P, e se é significante ou não, ele já aponta aqui, ó, né? A gente nota, por exemplo, que não houve significância, ou seja, não houve diferença nos coeficientes de caminho entre os grupos M e F, né? Então, ou seja, a variável gênero não modera a relação do nosso modelo estrutural em nenhum dos caminhos que o modelo tem. Nem de CRP para PA, nem de CRP para CS, ou seja, em nenhum dos caminhos do modelo estrutural, a variável gênero moderou essa relação por meio da análise multigrupo. Tá? Então a interpretação é feita por aqui, nesse caso ele já traz a significância aqui a 0,05, apesar de trazer, então ele traz também o p-valor, mas se você está trabalhando com 0,05 de significância, você já pode olhar aqui o resultado, está dizendo que não houve moderação. Tá? Se considerasse, por exemplo, o nível de significância mais brando de 0,10, por exemplo, a relação CRP-CS poderia ser considerada como moderada pelo gênero, né? Porque aqui o p-valor foi de 0,07. Ok? É assim que a gente faz a análise multigrupo. Essa parte aqui, então, do script, né, que eu fiz, toda essa parte aqui é no sentido de criar a condição para rodar o modelo, né? Caso a variável já fosse expressa como categórica em vez de 1, eu tivesse lá uma variável expressa de maneira nominal, não precisaria de fazer essa sequência aqui, né, de 197 até 200. Né? Bom, para análise de moderação, usando o termo de interação, eu não vou fazer no vídeo porque, na verdade, não muda muita coisa, né? A gente já viu isso tudo, a gente sabe fazer abordagem de dois estágios, porque a gente viu no modelo hierárquico. A gente também fazer termo de multiplicação é um procedimento bastante simples, então não vou trabalhar com moderação usando o termo de interação. Em relação à mediação, eu vou trazer aqui o resultado. Na mediação, o que a gente vai olhar, na verdade, seria a significância do efeito indireto. Ocorre que, quando a gente olha o bootstrap do modelo, a gente tem aqui a significância dos pesos, das cargas, dos coeficientes de caminho, do coeficiente de determinação e do efeito total. Lamentavelmente, a gente não tem o efeito indireto, né? O coeficiente de caminho aqui pode ser entendido como efeito direto, mas o do efeito indireto nós não temos. A gente tem o valor original do efeito total. Claro que eu sei, né, que o efeito indireto seria, no caso de CRP-CS aqui, por exemplo, né, ele tem um efeito total de 0,643 e o direto dele, de CRP-CS, é de 0,118, claro que o efeito indireto é a subtração, né, o total menos o direto é igual ao indireto. E eu tenho os valores do original e também da média do bootstrap. Entretanto, para calcular o intervalo de confiança, nós precisaríamos também do erro padrão. E aí eu não posso subtrair esse erro padrão desse, né? Não estaria correto. Então, da maneira com que o pacote traz para a gente não consegue fazer essa análise de mediação por aqui. Né? Aí teria que buscar realmente uma outra forma de fazer mediação. Esse pacote não trabalha com essa possibilidade. Né? Aí você tem softwares
como a Danco, o Smart PLS, por exemplo, que fazem isso. Eu até pensei em uma maneira de desenvolver, por isso que eu estou falando, que eu olhei os valores originais, o bootstrap, mas quando eu vi que o erro padrão eu não havia essa medida de erro padrão com efeito indireto, realmente percebi que não daria para poder desenvolver e não identifiquei também nenhum objeto de classe que trouxesse os resultados que permitissem fazer isso. Tá? Então, enfim, não dá para a gente poder processar isso aqui. Bom, isso.